Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Flávio Cardoso e nós vamos dar efetivamente início ao nosso curso de segunda fase preparatório na área mais nobre, a melhor área que nós temos no direito, na área penal. Não é verdade? Muito bem, é óbvio, né? Nós estamos chovendo no molhado, vocês estão aqui fazendo a prática penal porque sabem, reconhecem essa superioridade de penal sobre as outras áreas. Então nós vamos começar o nosso curso de segunda fase. Muito bem. O nosso curso, como a gente já teve a oportunidade de passar para vocês, de explicar para vocês, ele está estruturado basicamente e fundamentalmente na prática, é claro, não podia ser diferente, porque nós temos uma prova prática, a prova que exige a redação da peça profissional e também da resposta às questões que são questões práticas, são problemas que são lançados para que o candidato possa resolver. Então, obviamente que é um curso voltado para a prática penal precisamente. Porém, como nós também já tivemos oportunidade de adiantar para vocês, aqui é só a retomada, nós precisamos, em meio às peças, nós precisamos colocar um pouco de teoria, não só para auxiliar nas questões, como muita gente pensa, mas para auxiliar na própria confecção da peça. Então nós vamos ter intercalados aí momentos em que a gente vai tratar de teoria mesmo do direito processual penal, vocês vão ter teoria de direito penal, e também a gente vai ter espalhado aí a confecção de muitas peças, não é? E nesse nosso primeiro encontro efetivo dentro do curso, eu gostaria de tratar com vocês de peça, mas de uma maneira geral. Assim, nós não vamos, hoje, neste exato momento, nós não vamos escolher uma das peças, como a gente vai enfrentar aí pela frente, relaxamento de prisão em flagrante, habeas corpus, memoriais, etc. Não é uma peça assim, nós não vamos tratar de uma peça específica. Nós vamos tratar de como se estrutura uma peça para o exame de ordem. É esse o nosso assunto. Antes que a gente prossiga e a gente em breve vai se encontrar para tratar um pouco de teoria de processo penal, antes que a gente prossiga nesse caminho, convém então a gente tratar um pouco de como se estrutura uma peça profissional, principalmente voltada para o exame de ordem, como que a gente vai montar aí os alicerces, o esqueleto dessa peça, para que vocês já tenham essa ideia. Vocês já vão ter esse modelo básico, essa estrutura básica, sabendo que tudo vai ser enxertado aí, para que depois, quando a gente começar a ver realmente peça por peça, as peças nominadas, queixa-crime, resposta à acusação, etc., vocês já tenham essa base, vocês já saibam como que se estrutura a peça e como que a gente vai trabalhar em cima desse modelo. Tá certo? Muito bem. Antes da gente começar a olhar para o nosso modelo, também vale a pena a gente lembrar como que se deve trabalhar com a peça no exame de ordem. O que o edital pede, como que a OAB exige do candidato a redação dessa peça profissional. Bom, para começar, meus amigos, é óbvio que ninguém vai ser cobrado aí para fazer uma peça realmente do dia a dia forense. Não é isso que o examinador espera. A gente não tem nem espaço para redigir uma peça diante de problemas que se apresentam às vezes. A gente tem peças mais longas e, obviamente, com um enfoque diferente. O que o examinador espera do candidato é que ele tenha o domínio de como se estrutura basicamente uma peça profissional, uma petição, que ele tenha esse domínio, que ele saiba estruturar e que o conteúdo demonstre o seu conhecimento a respeito do tema e da área que escolheu. É isso que se espera do candidato. Não vai se esperar que ele faça
né, uma peça de inúmeras laudas para ir lá debater, né, o direito do cliente num tribunal. Não. O que se espera é que o candidato apresente uma peça nos moldes do que se usa no dia a dia profissional e com o conteúdo, né, suficiente para demonstrar que o candidato domina o tema, conhece o tema, sabe argumentar em cima do tema. É assim, né, de início, que a gente deve olhar para a peça profissional que a gente vai ter que redigir no dia da segunda fase, tá certo? Então, muita gente se cobra, né, de querer fazer uma peça fenomenal e acaba se perdendo até no espaço. De repente acaba o número de laudas lá e não tem para onde correr. Já vi, né, nesses anos e anos voltados aí para a preparação para o exame de ordem, principalmente para a segunda fase, são quase 20 anos trabalhando nisso, já vi muita gente se perder aí, querer fazer demais. Então, esse é um ponto de partida para a gente, tá? É óbvio que precisa ser uma peça boa, é óbvio que precisa ter argumento, é óbvio que precisa ter fundamento, mas ela não é a peça que vai, muitas vezes, tomar lugar no nosso escritório lá para resolver um problema de difícil solução. É prova, tá? Então enfie isso na cabeça. É uma peça para prova. Não adianta se cobrar muito, como também não adianta fazer qualquer coisa, não é verdade? O fazer qualquer coisa, todo mundo sabe que não pode. Todo mundo fala, não, a gente tem que fazer uma coisa consistente, de conteúdo, não adianta ir lá escrever 2, 3 linhas mal fundamentadas. Isso todo mundo sabe, todo mundo repete. Agora, o que muita gente, né, não sabe também é que não adianta se cobrar para querer fazer algo além do que precisa para a prova. Então a gente tem que estar no exato termo, na exata medida que a prova exige da gente, tá certo? Muito bem. O que é que se espera do candidato em relação à estrutura da peça? Ótimo. Como eu disse, existe uma estrutura básica, mínima, que vai atender a todas as peças nominadas que a gente precisa fazer, com uma ou outra variação, mas essa estrutura básica sempre vai atender às peças que a gente precisa fazer. Então a gente pega esse esqueleto, como a gente já sabe fazer, esse alicerce, e vai enxertando as informações que a gente precisa, de acordo com o que a peça exige. Ah, é uma peça de relaxamento de flagrante, então eu vou ter que colocar o fundamento assim, vou ter que fazer isso, aquilo, aquilo. Tá? A gente vai enxertando. Eu vou fazer memoriais, nossa, memoriais eu sei que eu posso alegar muita coisa, eu posso alegar tudo ali. Então, eu sei o que eu vou ter que fazer, os enxertos que eu vou ter que fazer naquela estrutura básica. Porque a estrutura básica, ela vai ser sempre a mesma, né? Acrescentando alguma coisa, tal, uma outra variação, mas é sempre a mesma coisa. Eu costumo dizer, né, que a gente pode comparar a peça profissional com uma receita, né? Pensem assim, o indivíduo passa nos inúmeros programas de TV que tem hoje, né, de culinária, acho que é o que mais tem na TV hoje, é programa de culinária. O indivíduo passa uma receita de risoto de frutos do mar. Então ele vai lá dizer que tem que ter o arroz, tem que ter lula, tem que ter camarão e vai dando todos os ingredientes para compor o risoto de frutos do mar. Legal. Aí você vai fazer na sua casa e você fala, eu não gosto de lula, eu queria substituir por marisco. Perde a essência de risoto de frutos do mar? Não. O básico está lá. Você trocou um ingrediente, mas continua sendo risoto de frutos do mar. Agora, você vê essa receita do jeito que o cara passou na TV e daí você fala, mas eu quero fazer um risoto sem arroz, eu vou trocar o arroz por espaguete. Continua sendo um risoto de frutos do mar? Aí é óbvio que não. Você trocou a parte mais essencial do negócio.
Aí ele deixou de ser um risoto de frutos do mar e virou um espaguete, né? Al mare, como se costuma dizer, não é? Um espaguete com frutos do mar. Então, transportem isso para a nossa peça. Cada um vai fazer a peça à sua maneira, ao seu estilo, mas sem tirar a essência dela, sem mudar a parte estrutural que vai servir para tudo. Então, o que eu quero dizer com isso, em determinado ponto, fala, seu advogado infraassinado. Aí o candidato fala, peraí, mas eu posso colocar que esta subscreve? Ou ao final assinado? É claro que pode. Está mudando a essência da peça? Muda a essência. Deixa de ser uma peça profissional se ao invés de eu escrever infraassinado, eu escrever ao final assinado? É óbvio que não. Então, é nesse sentido, lembre do risoto, é nesse sentido que eu quero dizer que cada um, né, pode e deve impor a sua maneira de escrever, a sua maneira de redigir, com os termos que julgar mais adequado, que estiver mais acostumado. Tem gente que já trabalha em escritório, está acostumado até a redigir uma peça profissional, né? E já está acostumado com os seus termos, a sua maneira de escrever. Então, isso tranquilo. E é pergunta frequente que a gente recebe, né? Troca de termo. A gente, posso trocar isso? Tranquilo. Isso é trocar um fruto do mar por outro. Agora, eu quero inovar, eu quero tirar o cabeçalho, o endereçamento, eu quero mudar o preâmbulo, eu quero fazer uma peça em forma de poema. Aí vai ficar complicado, né? Para a prova, porque no dia a dia forense nós já tivemos petição em forma de poema, nós tivemos decisão judicial em forma de poema, tem exemplos aí na história, né? Mas aí são outros 500. Nós precisamos fazer uma peça para passar na prova. Então aí a coisa começa a complicar. Vocês estão entendendo? Então essa estrutura que nós vamos passar é exatamente o básico, é o que precisa constar. E aí cada um vai fazer à sua maneira, usar os termos que preferir e fazer os enxertos necessários para cada peça nominada que a gente vai ver ao longo do curso. Claro que vocês vão receber toda a orientação, peça a peça, nós vamos redigir juntos, nós vamos trabalhar juntos com o problema, nós vamos daí fazer a redação da peça, tudo, vão ter modelos de todas as peças que a gente vai trabalhar no curso, né? Então, óbvio que não vai ficar a critério de vocês, vocês vão ter a orientação necessária. Mas esse ponto eu julgo fundamental para a gente começar a conversar, que é realmente o estilo, a maneira de cada um escrever dentro desse modelo básico, tá certo? Não há um modelo fechado de se fazer uma peça, é óbvio. Nós temos parâmetros e a maneira que se costuma redigir uma peça profissional hoje é questão de tradição, foi o costume que ditou. Começou a se fazer assim, veio seguindo e hoje se tornou, vamos colocar assim, um padrão, né? Mas não é algo imutável. Não existe, né, em nenhum lugar que esteja escrito, olha, precisa ser assim, com esse termo, pulando tantas linhas, não existe. Aí vai variar de estilo para estilo, como eu disse, até tem gente que pode fugir totalmente, desde que contenha lá para quem vai e o que está se pedindo, como, por exemplo, a gente já teve exemplos históricos aí em forma de poema, não é? Então, pessoal, nosso início de conversa é esse, tá? Peça, nós vamos ver agora a sua estrutura e cada um, né, vai imprimir o seu estilo a ela, a sua maneira de escrever, porque isso aqui não é um negócio fechado, né? Isso aqui é o básico, o mínimo que a gente vai ter que seguir de estrutura. Seguindo isso aqui, fazendo os acréscimos necessários para cada uma, né, e tendo uma boa argumentação, uma argumentação legal, fundamentando o seu ponto de vista, que é, na verdade, né, o mais importante, tenho certeza que a aprovação vai vir, tá certo? Vamos olhar então, eu tenho um modelo aqui chamado de modelo vazio, né, de uma peça, para que a gente possa olhar
e é óbvio que ela não coube num slide inteiro, então ela está dividida, mas acredito que seja de fácil visualização. Vamos dar uma olhada então. Nossa peça tem lá em cima o que nós chamamos de endereçamento. Esse endereçamento, eu peguei um exemplo qualquer aí, né? Ele vai ser basicamente nesses termos: excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da tal vara criminal da comarca tal. Vejam só, é dessa maneira que a tradição, que o costume fez com que se solidificasse essa estrutura. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito. Tem gente que acaba não usando um ou outro termo aí antes do juiz, mas essa é uma expressão consolidada, né? Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito. Pode voltar aqui para mim. A gente já volta para a peça. A gente vai poder, em determinada peça, se dirigir a desembargador. A gente vai, eventualmente, difícil, raro na prova, né? Mas a gente pode ter que se dirigir ao delegado de polícia. A estrutura vai ser sempre a mesma, né? Inclusive, até hoje, eu recomendo, tem gente que ainda não segue isso, né? Em relação a delegado, tem gente que ainda chama de ilustríssimo. Mas depois a gente vai ver os endereçamentos, a gente fala melhor disso. Tem gente que chama de ilustríssimo, mas nós temos lei que diz que deve receber o mesmo tratamento de juiz, promotor e advogado. Então, na minha concepção, na nossa concepção, aqui da nossa equipe de penal, deve se dirigir por excelentíssimo também. Então, ficou mais fácil ainda para a gente fazer a prova, né? A estrutura ficou a mesma para qualquer autoridade que vá se dirigir. Excelentíssimo senhor doutor, juiz, desembargador, delegado, etc. Tá? Vamos voltar lá então. Vocês podem observar aqui, isso aqui já é um item importante. Vejam só. Depois do endereçamento aqui, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, nós vamos encontrar reticências aqui, né? Por que essas reticências estão aí? Elas estão aí por força do edital, não é? O edital diz que quando não se tiver o dado para inserir, então a gente vai inserir reticências. Pode voltar para mim, por favor. Imagine que o problema diz que aconteceu tal coisa, assim, assim, assado, e não fala em que cidade. Não fala, só fala que foi na primeira vara criminal. Então, como é que a gente vai fazer? Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da primeira vara criminal da comarca, reticências. É isso que o edital nos manda fazer, tá? Por quê? Vocês sabem, a prova de segunda fase ela não pode ser identificada de maneira nenhuma. Não pode assinar, não pode pôr nome na área de fazer as questões, de fazer a peça, de maneira nenhuma. Então, o examinador entende que se você inventar uma comarca, problema não deu. E você inventa a comarca de Xiririca do Norte. Tá, o examinador vai pensar, ele inseriu isso daí porque ele deve ter combinado com alguém, alguém vai saber que é a prova dele, aí pode ter uma fraude. Nada disso é permitido, justamente para que se fique totalmente no anonimato. Então fica padrão para todo mundo. Informação, pessoal, vamos lá, informação, que o problema não deu, reticências. Reticências. Se falou que é primeira vara criminal da comarca X, eu vou pôr primeira vara criminal da comarca X. Se não falou o número da vara, reticência. Não falou o nome da comarca, reticência. Qualquer informação que o problema não der, reticências, tá? O edital fala que pode ser substituído por 3x também, né? Da comarca XXX. Tanto faz, né? Isso daí fica a critério, tá vendo? Até para isso tem opção o candidato, né? Para ver que não é uma coisa tão fechada, nem a própria prova. Então fica a critério do candidato, reticências ou X, dá na mesma, a gente pode
fazer isso na prova, tá? Vamos lá, continuando então. Depois de feito o endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal da comarca tal, que a gente chama de endereçamento, nós vamos pular algumas linhas e vamos fazer o que a gente chama de epígrafe, que é uma referência ao número dos autos em que essa peça vai ser encartada, né? Então aqui no cantinho a gente põe autos, número e reticências, porque a gente não tem o número do processo, não é? Então a gente vai colocar reticências. E depois a gente pula mais algumas linhas para chegar na parte que a gente vai chamar de preâmbulo. Ah, quantas linhas pula? Fica a critério do candidato também. Nesse espaço aqui, a gente costuma falar de 5 a 10 linhas com essa epígrafe aqui no meio, para que se tenha o espaço necessário até o preâmbulo. Na peça do dia a dia, na peça verdadeira, esse espaço ele existe para que o juiz possa despachar. Ele vai pegar esse espaço e vai despachar quando vai se despachar uma petição. Estamos falando de autos físicos, né? Hoje já tem processo eletrônico, coisa mudou bastante de figura, mas a ideia é exatamente essa daí, para isso daí, tá certo? Muito bem, aí vem o preâmbulo então. E esse preâmbulo ele também tem uma estrutura mais ou menos solidificada que pode mudar de peça a peça e termos também, como a gente falou agora há pouco. Fulano de tal, o nome sempre vai vir na peça, no enunciado sempre vai vir. Fulano de tal, já qualificado. Nos autos, aí a gente pegou uma ação penal só para exemplificar. Nos autos da ação penal que lhe move a justiça pública, processo em epígrafe, por seu advogado infraassinado, vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer, aí, lógico, né? A gente está fazendo uma estrutura vazia, vai ser tanta coisa aí, vai ter uma variedade enorme, com fundamento no artigo tal, do código tal, da lei tal, pelos motivos a seguir expostos. Esse é o preâmbulo. É aqui que a gente vai inserir o nome da peça que a gente está trabalhando, aqui que a gente vai dar a fundamentação legal da nossa peça, aí vai ser de peça para peça. Mas esse padrão aí a gente precisa conhecer, né? O fulano de tal, que é o nome, aí vem a sua qualificação, se não tiver, se já tiver, é só pôr já qualificado. Daí a gente vai dizer onde ele está falando, né? Os dados do processo, que já está lá em cima, ó, a gente coloca aqui processo em epígrafe. E ele não está falando sozinho, mas ele está falando por alguém, que é o seu advogado, por seu advogado. Aí ele vem, então, respeitosamente, perante Vossa Excelência, requerer tal, né? Tem gente que fala, precisa colocar respeitosamente. É questão de tradição, pessoal, né? Necessidade não teria, mas é a tradição. E outros já questionaram, mas por que perante Vossa Excelência? Eu não estou presencialmente, né, falando com o juiz, mas é tradição também. A gente está vindo perante, porque está entregando essa petição para o magistrado ler e apreciar o nosso pedido, tá certo? Então, essa é a estrutura básica, e a gente viu aí até a metade da folha. Continuando, na outra metade, o que a gente vai ter? O primeiro item, a gente vai dividir a nossa peça em 3 itens: dos fatos, do direito e do pedido. A isso tudo a gente chama de corpo da peça, né? Esse é o corpo da peça, olha só. Dos fatos. Aqui, né, vai ser onde você vai relatar os fatos que envolvem o problema, né? Você não vai poder inventar nada, mas também não precisa fazer uma cópia literal. Você pode fazer, né, um resumo daquilo que foi apresentado no problema, contendo os itens necessários, né, contando, às vezes até com as suas próprias palavras, porém sem inventar dados, né? Se falou que o João da Silva estava na rua à noite, não adianta você falar que não era à noite, era dia. Isso é inventar dados, é mudar o dado do enunciado. Então, isso vai ter que seguir, né? A história do problema vai ter que seguir. Sem inventar dados,
e pode, obviamente, fazer uma adaptação para que fique certinho. A gente vai fazer juntos depois, a gente vai ver como adequar esses fatos à nossa redação, mas o importante é que vocês tenham essa ciência, né? Não fazer uma cópia literal, simplesmente copiar e não inventar dados. Isso é o fundamental. O resto é só adaptar a historinha aí, tá? O segundo item, que é do direito, é a principal parte do corpo da peça, né? Essa é a parte principal. No corpo da peça vai ser onde o candidato vai desenvolver a sua tese, vai desenvolver seus argumentos, né? Vai expor ao julgador o porquê que o seu pedido tem que ser acolhido. É aqui a parte fundamental da nossa peça. Quando a gente vai falar do direito, a gente vai expor, né, onde consta na lei o direito do nosso cliente, como são as provas, quais são as provas que amparam esse pedido, esse direito. Aqui é a parte fundamental da nossa peça. E com estudo, com o desenvolvimento, né, fazendo treinos, exercícios, tenho certeza que vocês vão fazer uma argumentação fantástica, que vocês vão fazer aquela prova para mostrar para o examinador que você tem total domínio do tema e que merece receber a carteira e a inscrição na Ordem dos Advogados. Tenho certeza disso. Vamos lá, então, para a última parte do corpo, né, o terceiro item, que é o pedido. E aqui, o pedido nada mais é do que um reflexo do que foi sustentado aqui em cima, né? Você expõe o direito do seu cliente no segundo item e o pedido é como se fosse uma conclusão disso daí, né? Se você mostra, a prova é favorável ao cliente, qual vai ser o pedido? De absolvição, por exemplo, né? Só para a gente ter uma ideia de como é isso daí. O pedido, muito embora aterrorize muita gente, não é nenhum bicho de sete cabeças. O pedido é a conclusão lógica daquilo que você sustentou, né? Pensa, volte aqui comigo, pensa no seguinte, você mostrou que há uma nulidade no processo, a citação foi totalmente irregular, totalmente fora do que manda o Código de Processo Penal. Qual vai ser o pedido, pessoal? Se você sustentou que há uma nulidade, qual vai ser o pedido? A anulação do processo. É assim que funciona. Ela é uma conclusão, o pedido, melhor dizendo, é uma conclusão lógica daquilo que sustentou no meio da peça. Tá certo? Então, sem medo do pedido, não é nenhum bicho de sete cabeças e a gente vai poder desenvolver vários pedidos aí nas inúmeras peças que a gente vai redigir, nos inúmeros exemplos que a gente vai ter, e vocês vão poder praticar e ver que é tranquilo. Muito bem, para encerrar, nós temos um fecho. Quando a gente faz pedido, quando a gente faz requerimento na peça, a gente, por questão de tradição, por questão de costume também, a gente fecha aqui, né, com o pedido de deferimento. E aqui existem inúmeras formas. Eu adotei aqui termos em que pede deferimento, mas tem nesses termos pede deferimento, termos em que pede e espera deferimento. Existem muitas variações que aí fica a critério do candidato. Fecha-se com local e data e depois advogado, OAB número ou simplesmente OAB com as reticências, sempre com as reticências aqui, se a gente não tiver a indicação no problema. Se o problema indicar, ok, coloca. Se não indicar, deixa para lá. É reticências ou X que vamos colocar nesses dados aí. Tá certo? Muito bem, pessoal. Então, a gente, nesse nosso primeiro encontro, tratou aqui de trazer uma estrutura básica de uma peça para o fim do exame de ordem, né? Da segunda fase do exame de ordem. Essa estrutura mínima, essa estrutura básica é que vai servir de alicerce para toda e qualquer peça que a gente tenha que redigir, tá? Então, vocês já têm essa ideia
Depois, quando a gente chegar para ver a primeira peça, vocês já sabem como que vão organizar, não é? A gente vai organizar juntos, mas vocês já têm essa ideia para começar já a organizar as coisas na cabecinha de vocês. Tá certo? Muito bem, então, encerramos esse nosso primeiro encontro e logo estaremos de volta para dar continuidade ao nosso programa. Até lá!